Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e na aula de hoje nós vamos conversar sobre um tópico bastante polêmico e que divide a opinião entre os astrólogos védicos. Então nessa aula eu vou expor a opinião, duas típicas opiniões antagônicas sobre esse tema e eu vou dar a minha opinião sobre como interpretar esse tópico ao final do vídeo. Então, nós vamos falar hoje sobre Graha Yud. E o que significa Graha Yud? Graha, em sânscrito, significa astro ou planeta. E Yud significa guerra. Então, unindo a expressão Graha Yud, significa guerra planetária ou guerra entre planetas. E como é que faz para você saber se você tem isso no seu mapa? É bem simples você identificar isso. Para acontecer Graha Yud, precisa haver a presença das 5 estrelas vagantes ou errantes, que são chamadas em sânscrito de Tara Grahas. Tara, em sânscrito, significa estrela, e Graha, como eu já traduzi, significa planeta. As 5 estrelas vagantes são o Marte, o Mercúrio, o Júpiter, a Vênus e o Saturno. São apenas 5. Então, são esses planetas que eles vão participar de guerra planetária. Então, aqui na lousa, vocês veem um mapa com o design do sul da Índia regular, no sentido que ele é lido em sentido horário, no sentido do relógio. Então, é com esse design que a gente vai trabalhar, porque nesse design os signos eles são fixos, são o ascendente e as casas que mudam. Então, vamos pegar como exemplo o signo de Libra. Vamos supor que você tenha a Vênus posicionada a 1 grau de Libra e o Saturno posicionado a 1 grau de Libra. Então, são 2 Tara Grahas que estão ocupando o mesmo grau. Então, para você ter Graha Yud, é isso o que precisa acontecer. São 2 Tara Grahas que elas precisam estar ocupando o mesmo grau. Porque quando elas estão ocupando o mesmo grau, significa que as 2 estrelas elas estão disputando espaço no céu. Elas estão disputando brilho no céu. Elas estão competindo para ver quem aparece mais. Então é daí que vem o conceito de Graha Yud. O máximo que pode ser considerado Graha Yud é 1 grau de distância. Então, por exemplo, se você tiver, ao invés do Saturno a 1 grau de Libra, você tiver o Saturno a 2 graus de Libra. Então, a distância entre Vênus e Saturno continua sendo de um orbe de 1 grau. Então, isso ainda assim é considerado Graha Yud. Agora, quando passa de 1 grau, tipo o Saturno está a 3 graus, aí já não é mais considerado Graha Yud, porque a orbe já abriu para 2 graus. Então, os planetas começam a ter espaço para se movimentar e para brilhar. Aí já não é mais considerado guerra entre planetas, mas sim uma conjunção tradicional, tá certo? Então, assim, o conceito mais conservador possível de uma guerra entre planetas é quando 2 Tara Grahas estão ocupando o mesmo grau. Então, se você tiver 2 Tara Grahas ocupando o mesmo grau, isso é Graha Yud. Na astrologia védica tradicional, se considera que quando 2 planetas eles estão no mesmo signo, isso já é considerado uma conjunção. Mas eu não concordo com essa afirmação, porque cada astro ele tem um limite de orbe diferente. Eu tenho até inclusive um vídeo sobre isso. Se você tiver mais curiosidade de checar os limites de órbita de cada um dos planetas na astrologia hindu, vale a pena você checar essa aula. Então,
Vamos supor agora que esse Saturno ele esteja posicionado a 28 graus de Libra. Então, para a literatura védica tradicional, a Vênus a 1 grau de Libra e o Saturno a 28 graus de Libra são considerados uma Vênus e um Saturno em conjunção, porque eles estão ocupando o mesmo signo, o mesmo rashi. Então, isso já é o suficiente para ser considerado uma conjunção. Isso é o que a tradição de astrologia hindu diz, mas não é o que eu acredito. Eu acredito que precisa ter o limite mínimo de orbe para ser considerado conjunção. A mesma coisa vai se dizer sobre Grahyud, que para acontecer Grahyud, os dois planetas, eles precisam estar no mesmo signo, mas isso não é bem verdade. Por exemplo, vamos supor agora que a Vênus esteja posicionada a 0 grau de Libra e a pessoa tenha Mercúrio em Virgem a 29 graus. Isso é considerado uma guerra entre planetas? Sim, é considerado, porque a Vênus está a 0 grau de Libra e o Mercúrio está a 29 graus de Virgem. Então, mesmo que Vênus e Mercúrio estejam em signos diferentes, mas eles ainda estão com um orbe de 1 grau de distância. Então, ainda é considerado um Grahyud. Então, a condição sine qua non para que Grahyud seja formado no horóscopo não é dois planetas ocupando o mesmo signo. São dois planetas ocupando o mesmo grau ou 1 grau de orbe de distância. Esse é que é a condição sine qua non para acontecer Grahyud. Por que planetas considerados os luminares, como é o caso do Sol e da Lua, eles não podem fazer Grahyud? Porque o Sol, ele é considerado o centro do nosso sistema solar e todos os outros planetas gravitacionam em torno dele. Então, nenhum planeta pode ficar no lugar do Sol, na prática. Então, é por isso que não se considera o Sol como participando de Grahyud. E, na verdade, quando um planeta está numa conjunção, tipo, vamos supor que a pessoa tenha o Sol posicionado a 27 graus de Virgem. Então, aqui nós temos um caso de um Mercúrio que ele está muito próximo do Sol. Quando um planeta está muito próximo do Sol, ele na verdade fica combusto. É considerado negativo para o planeta que recebe combustão. Então, o Sol ele não provoca Grahyud, ele provoca na verdade combustão. E quando um planeta ele está no mesmo grau do Sol, tipo um Sol a 29 graus de Virgem. Então o Mercúrio está no mesmo grau do Sol. Isso não é considerado Grahyud tampouco. É na verdade considerado Casime ou Cassime. Cassime em árabe significa dentro do coração do Sol. Eu tenho inclusive um vídeo sobre Cassime, se você tiver curiosidade de assistir. Ele tem uma implicação diferente da combustão. Então é por isso que o Sol ele não pode participar de Grahyud. Agora, no caso da Lua, ela também é um luminar. Ela não pode participar de Grahyud, porque primeiramente a Lua ela não é uma Tara Graha, ela não é uma estrela vagante. A Lua é um satélite natural do globo terrestre. Então, a Lua orbita em torno do globo terrestre. Então, ela é considerada como sendo parte da Terra, é parte do globo. E porque a Lua é considerada a superfície mais branca de todas, é o astro mais branco de todos, mais claro, então ela é dita de refletir toda sorte de luz que a influencia. Então a Lua ela não disputa espaço com outros grahas. É por isso que ela inclusive não tem nenhum inimigo na astrologia hindu. Ela é apenas alvo de inimizade do Mercúrio, mas ela não tem nenhum
ela não tem inimizade com nenhum outro planeta, porque ela tem uma natureza muito adaptável e flexível. Então ela se adapta à energia do planeta com quem ela está fazendo uma conjunção. Então é por isso que a Lua não conta para ser Graha Yud. No caso dos nodos, o nó do norte, o Rahu, e o nó do sul da Lua, o Ketu, eles também não contam para fazer Graha Yud, porque, em primeiro lugar, o Rahu e Ketu, eles não são Tara Grahas, eles são Chaya Grahas. Chaya significa sombra. Eles são eclipses e eles são formados por derivação, porque o Rahu e Ketu são formados através da interseção do caminho de órbita da Terra em torno do Sol e o caminho de órbita da Lua em torno da Terra. Então é assim que são formados os Rahu e Ketu. Eles são, na verdade, planetas fantasmas. No caso de planetas geracionais, ou transpessoais ou transaturninos, Urano, Netuno e Plutão, eles também não contam para fazer Graha Yud, porque eles estão muito distantes da nossa Terra e eles são muito lentos. Isso significa que eles influenciam gerações e gerações de pessoas. Por exemplo, o Plutão, dependendo da órbita dele, ele pode ficar por um período de 20 anos transitando por um signo. Então, pessoas que nasceram naquela janela de 20 anos vão ter Plutão no mesmo signo. Então, por isso que eles são chamados de geracionais, porque eles influenciam gerações de pessoas. Então, eles não influenciam o ambiente interno da pessoa, ou o ambiente psicológico, ou o ambiente social da pessoa, como as Taragrahas influenciam. Então, eles não contam também, tá certo? Apenas as Taragrahas. E esse conceito, ele é bem abrangente. Você pode utilizá-lo também para trânsitos, que são chamados de Gocharas. Então, assim, quando está acontecendo um trânsito, pode sim ocorrer Graha Yud. Assim como você pode utilizar para astrologia horária, que é o que se chama de Prajna. E eu vou até inclusive explicar como você pode interpretar Graha Yud utilizando Prajna. E no caso de Muhurtas, que são épocas auspiciosas para você realizar um determinado evento ou inaugurar um evento, você também pode usar Graha Yuds para Muhurtas. E então, como que você interpreta na prática a negatividade? Graha Yud é considerado, a princípio, um conceito negativo, porque, como eu falei para vocês, são dois planetas que eles estão ocupando o mesmo grau, então eles estão disputando espaço. E vou utilizar essa metáfora, quando duas pessoas vão para a guerra, elas se prejudicam, todas as partes. Vamos citar assim, uma realidade bem específica do Brasil. Existem guerras civis acontecendo no Brasil o tempo inteiro. É um dos países que tem o maior índice de homicídios, de violência no mundo. Muito por causa do narcotráfico. Então, quando a polícia entra num bairro que está cheio de traficantes, onde o tráfico ocorre ali, a polícia vai declarar uma guerra civil contra os traficantes vão contra-atacar. Quem é que ganha a guerra? Vai ser a polícia ou os traficantes? É uma resposta muito difícil de você responder, porque dos dois lados vão haver mortes, vão haver pessoas feridas. Então, assim, vai policial que vai morrer, vai ter traficante que vai morrer. A polícia vai acabar porque existem traficantes? A polícia vai se acovardar e as pessoas vão parar de se alistar, de fazer cursos para entrar na polícia? Não. E por causa da existência da polícia, as pessoas vão parar de fazer narcotráfico? Não. Não vão parar. Então, qual é o dos dois lados que ganhou? Nenhum dos dois lados ganha. Ambos saem feridos. Então, a ideia de Graha Yud, de guerra entre planetas, é essa.
significa que nenhum dos dois lados, dos dois planetas, eles saem vitoriosos. Todos os dois lados saem machucados. Então, é importante você identificar quais são as casas que aquele planeta... Se você tiver Grahiud no teu horóscopo, é importante você verificar quais são as casas que aqueles planetas regem, porque toda Tara Graha rege 2 signos, um signo masculino, um feminino, ou um signo diurno e outro noturno. Então, por serem 2 astros que estão envolvidos, vão ser 4 casas que vão ser feridas. Então, vamos supor que para essa pessoa aqui, ela tenha o ascendente em Capricórnio, que é o que se chama de Lagna. Então, a Vênus vai reger, aliás, o Saturno vai reger a casa 1 e a casa 2, e a Vênus vai reger a casa 5 e a casa 10. Então, para esse exemplo aqui, a casa 1, a casa 2, a casa 5 e a casa 10, elas estão sendo afetadas. Assim, os karkas naturais daquelas casas, eles estão sendo afetados. E o lugar onde é o palco da guerra é dentro da casa 10. Então, quando ocorre Grahiud, essa pessoa aqui, ela vai ter a saúde dela prejudicada por causa dessa guerra. Ela vai ter as finanças dela desequilibradas, ela vai ter a educação dela, que é o que é regido pela casa 5, também prejudicado, e também vai ter a reputação dela afetada. Mas assim, pelo fato de que a casa 10, onde ocorre Grahiud, significa que assim, o palco onde vai acontecer essa guerra é dentro da carreira. Então essa pessoa ela pode ter uma disputa de poder dentro da profissão dela, de querer disputar mais brilho, porque Grahiud significa isso, são 2 planetas querendo disputar brilho, disputar espaço. Então essa pessoa vai querer disputar o brilho dela com uma outra pessoa dentro da carreira, esses tipos de coisa. Na astrologia Jaimini, o Jaimini dá os chamados indicadores móveis ou charakarkas. Então é interessante você também, se você tiver Grahiud, é interessante também você verificar quais são os charakarkas que os 2 planetas que estão fazendo Grahiud estão ocupando no seu horóscopo, porque aquilo ali vai dar uma implicação mais assim profunda de como essa guerra vai afetar você. Então, se for o seu Atma Karka, vai afetar a sua imagem, a sua saúde. O Amatya Karka vai afetar a carreira. Bhatrikarka, a convivência com irmãos. Matrikarka, a convivência com a mãe. Pitrikarka, com o pai. O Putrakarka, com os filhos. Gnatikarka pode ser uma doença, um obstáculo. O Dharakarka pode dar disputas com o cônjuge. Então, são coisas adicionais que você precisa observar. Agora, se você tiver fazendo uso de astrologia horária, que é o que se chama de prajna na astrologia hindu, você precisa lançar uma pergunta que você queira saber naquele momento. Tipo, você quer saber sobre residência, se você vai conseguir comprar um imóvel, ou se você quiser saber se você vai conseguir mudar de carreira. Então você lança uma pergunta, aí você levanta o mapa para aquele momento que você quer saber aquela pergunta, a resposta para aquela pergunta. Então, se o karka da pergunta estiver sob a condição de Grahiud, ou a casa que representa aquela pergunta estiver sendo palco de Grahiud, significa que o resultado vai ser negativo. Por exemplo, lembra que eu comentei da mudança de residência? Então, a casa que rege a residência é a casa 4. Então, se no mapa de Prajna, o regente da sua casa 4 está participando da Grahiud, ou se ocorre Grahiud dentro da casa 4,
significa que a pessoa vai ter muita luta, muita frustração para conseguir mudar de residência. Essa é a resposta. Se a pessoa tiver o regente da casa 10 ou Grahiuda acontecendo dentro da casa 10, a pessoa vai ter muita luta para conseguir mudar de carreira. Então essa é uma maneira bem prática de você utilizar Grahiuda no contexto de Prajna. Agora, a polêmica sobre esse assunto é que renomados astrólogos, eles têm opiniões diferentes sobre quem vai ganhar a guerra. Então, nessa aula, eu vou citar dois tratados de astrologia hindu que são muito importantes. Um deles é o Brihat Parashara Hora Shastra e outro é o Surya Siddhanta. O Hora Shastra, ele é escrito pelos discípulos de Maharishi Parashara. Esse livro ele foi completamente compilado na Idade Média. E o Surya Siddhanta, acredita-se que foi o próprio Aditya Surya que o revelou. O Aditya Surya é filho de Aditya e de Maharishi Kashyapa. Então, esses dois tratados, eles têm opiniões que são um pouco divergentes sobre quem vai ganhar a guerra. Então, quando você tem Grahiuda dentro do seu horóscopo, quem é que vai ganhar essa guerra? Então, de acordo com a opinião de Parashara, é o astro que tiver a mais alta declinação. É o astro que tiver mais ao norte, ele vai ganhar. Porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os planetas, eles... vamos supor que essa linha aqui seja a eclíptica. Então, a eclíptica significa o caminho dos planetas. Então, às vezes, os planetas eles podem estar fazendo uma conjunção estando mais ou menos na mesma altura. Então, isso é o que é chamado de paralelo. E às vezes, um dos planetas ele pode estar mais distante. Pode estar aqui. Então, isso é o que é chamado de antiparalelo. A parte inferior do eclíptico é chamado de o hemisfério sul celeste. E a parte superior da eclíptica é chamado de o hemisfério norte celeste. Então, assim, esses graus, quando você monta as efemérides do seu horóscopo, são, na verdade, efemérides congeladas para o momento em que você nasceu. Então, essas efemérides congeladas, elas, na verdade, falam do grau de longitude dos planetas. Longitude fala de leste a oeste. Agora, a latitude é a declinação do planeta, que é norte e sul. Então, existem alguns programas de astrologia mais avançados que eles calculam isso. O AstroDince certamente calcula o grau de declinação dos planetas, que é norte e sul. Então, às vezes, os programas de astrologia eles podem utilizar simplesmente o grau com um N do lado. Aí você sabe que quando você nasceu, aquele planeta estava no hemisfério norte celeste. E sul, o grau com um S do lado, significa que você nasceu numa época em que aquele planeta estava transitando pelo hemisfério sul celeste. Agora, às vezes, os programas eles podem utilizar simplesmente o grau positivo e negativo. Então, quando o grau de declinação está positivo, significa que o planeta estava no hemisfério norte no momento que você nasceu. No hemisfério norte celeste. E se houver o grau negativo da declinação, significa que o planeta estava no hemisfério sul celeste. Então, o Maharishi Parashara diz que o planeta que estiver mais ao norte, ele ganha a guerra. Então, pode ser de dois jeitos isso. Vamos supor que a Vênus ela esteja mais alta, ela esteja mais ao norte. Esse daqui de cima é Vênus e aqui embaixo é Saturno.
Então, a Vênus, ela está mais ao norte, ambos estão no hemisfério sul, mas a Vênus está mais ao norte, na declinação, do que o Saturno. Então, é a Vênus que ganha esse Grahiude aqui. Mas pode acontecer de estar também no hemisfério norte, a conjunção. A Vênus está aqui, ela está no hemisfério norte. Então ela está mais alta que Saturno. Então o grau de declinação ele não depende se o planeta está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Só depende se ele está mais alto. Essa é a ideia. Se aquele planeta estiver mais alto, significa que ele vai esmagar o planeta que está mais baixo. É essa a ideia. E no caso do Surya Siddhanta, ele vai dar uma outra interpretação para quem ganha e perde a guerra. De acordo com o Surya Siddhanta, ele vai utilizar o conceito de Nasargika Bala. Nasargika Bala significa a força de brilho aparente. Nasargika significa nascimento ou brilho. E Bala significa força. Inclusive, Nasargika Bala faz parte de um dos 6 conjuntos de força planetária utilizado no Shad Bala. Eu já vou chegar nesse assunto dentro de alguns instantes. Então, o Surya Siddhanta vai dizer que o planeta que tiver mais brilho, que ele ganha a guerra. Então, os planetas eles são agrupados, principalmente as Taragrahas, são agrupadas de uma sorte em que elas têm brilhos distintos, elas têm níveis de brilhos distintos. Então, o planeta que tem o mais baixo brilho é o Saturno. O Saturno é considerado o mais opaco, ele é o mais distante do sistema solar. Ele é, inclusive, se você vir num céu noturno, principalmente quando o Saturno está retrógrado, quando ele está mais próximo da Terra, você vai ver que o Saturno, ele é como se fosse um ponto, parece uma estrela marrom, mais opaca. E o planeta que é mais claro é Vênus, que se chama Shukracharya. Eu escrevi o nome em sânscrito dos planetas aqui. É sempre bom você aprender o nome em sânscrito dos conceitos, quando você está aprendendo astrologia hindu, porque o sânscrito, ele ajuda você a entender a essência da linguagem astrológica hindu. Tá certo? Então, o nome em sânscrito de Vênus é Shukracharya, ou de maneira mais abreviada, Shukra. Então, a Vênus é considerado das estrelas vagantes, é a mais clara de todas. É por isso que ela também é chamada de estrela d'alva, porque é uma abreviação para a estrela da alvorada, do amanhecer, a estrela da manhã. Ela tem uma cor alva. Então, se você olhar para a Vênus, principalmente quando ela está retrógrada. Inclusive, uma outra característica das Taragrahas é que só elas ficam retrógradas. O Sol e a Lua não ficam retrógrados, nunca. E os nodos da Lua Rahu e Ketu nunca ficam em movimento direto. A não ser que você esteja usando os nodos verdadeiros, que vai levar em conta as elipses. Mas, assim, de maneira geral, para não tornar muito complicado, os nodos eles sempre andam de maneira retrógrada, eles sempre andam de ré. Basicamente nunca diretos. Então, essa é uma outra característica das Taragrahas, aquelas são retrogradáveis. Então, como eu dizia, a Vênus ela é a estrela mais clara de todas, ela que tem o mais alto brilho. Então, por esse critério, o critério de Nasargika Bala, então significa que Vênus sempre vai ganhar a guerra quando se tem Grahiude no horóscopo. E existe uma implicação um pouco mais profunda, porque Vênus é o Asura Guru. Eu posso até explicar ao final do vídeo o que significa ser o Asura Guru, porque isso vai dar
um entendimento mais profundo do porquê, de acordo com o conceito de Nasarga e Kabbalah, a Vênus sempre ganha a guerra. E sobre a questão do norte, narrado por Parashara, o planeta que está mais ao norte, por que o norte? Porque o norte ele é considerado mais auspicioso do que o sul. O sul é considerado menos auspicioso. O sul representa o lugar onde os cadáveres são depositados. Então, o sul é menos favorável para a guerra. Agora, existe outros planetas que eles são de brilho intermediário, como é o caso de Marte, que se chama Mangal. Então, o Marte, ele tem um pouco mais de brilho do que Shani ou Saturno. Aí depois nós temos o Buda, que é o Mercúrio. O Mercúrio, ele é equilibrado. Ele não é o mais brilhante, mas ele também não é o menos brilhante. Ele é o que fica exatamente no meio. Todas as qualidades dos planetas, o Mercúrio ele sempre é colocado na condição de ser o equilibrado. Então, na questão do Nasarga e Kabbalah também, ele tem um brilho moderado. E depois nós temos o Júpiter, que é o Brahaspati, o Guru. Então, o Guru Brahaspati, o Júpiter, ele tem mais brilho do que todos os outros abaixo. Então, assim, se for um Graha Yud em que dois planetas estiverem em conjunção e Vênus não estiver envolvida, mas esse Graha Yud está envolvido Júpiter, então ele sempre vai ganhar, pelo critério de Nasarga e Kabbalah ou de a força do brilho aparente. Então, assim, se você reparar, Vênus e Júpiter são os dois astros que eles têm o mais alto apogeu de brilho. E Vênus e Júpiter são os dois planetas que regem a casta dos Brahmins, que são a casta dos sacerdotes. E, embora eles sejam tipos de sacerdotes diferentes, mas o que é assim muito expressivo sobre isso é que as guerras elas são sempre fomentadas por sacerdotes. A maioria das guerras na história da humanidade elas são fomentadas por sacerdotes, elas são fomentadas por líderes religiosos, porque Vênus e Júpiter regem líderes religiosos. Para as pessoas que são muito acostumadas com a astrologia ocidental, falar que Vênus rege líderes religiosos pode parecer uma coisa um tanto estranha, porque a visão ocidental de Vênus é que é a Afrodite, a deusa do amor, representa beleza, mulheres seminuas. O ocidental ele não tem uma visão muito profunda de Vênus, porque a tradição de astrologia ocidental ela não teve continuidade desde a época do helenismo. Então é um pouco mais difícil de visualizar Vênus como sendo regente de líderes religiosos, mas ela rege. E o Júpiter ele rege especificamente os Brahmins, que são os sacerdotes das religiões dármicas. Então, quando eu falo religiões dármicas, pode ser tanto o hinduísmo, quanto o sikhismo, o jainismo, o budismo, que são religiões que acreditam em reencarnação, transmigração da alma. O Júpiter, ele rege transmigração da alma ou simplesmente a alma encarnada, Divakarka, porque o Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Então, a órbita de Júpiter abraça a órbita da Terra. Júpiter contém a órbita da Terra e isso faz com que Júpiter seja um escudo para meteoros e asteroides. Então, sempre quando um meteoro ou um asteroide está se aproximando do nosso sistema solar, ele corre o risco de colidir contra a Terra e isso causar uma situação apocalíptica, como, por exemplo, terremotos, maremotos, continentes serem submersos no oceano, civilizações serem destruídas. Então, por que não acontece isso? Por causa de Júpiter, porque o Júpiter contém a órbita
da Terra. Então, sempre quando meteoros e asteroides estão se aproximando do globo terrestre, eles antes têm que passar pela órbita de Júpiter. Então, pelo fato de Júpiter ser tão grande, ele detona, ele esfacela, ele dilui os asteroides ao pó. Então, quando eles chegam aqui, é só pó. É só pó espacial. É por isso que o Júpiter, ele é considerado para os povos proto-indo-europeus. Quando eu falo proto-indo-europeus, pode ser tanto o que hoje são hindus, quanto as religiões politeístas da Europa, como o helenismo. Ele é tratado como sendo a experiência, a presença benevolente de Deus. Então, um dos nomes de Júpiter nas línguas proto-indo-europeias é Diaus, ou Deus, ou Zeus. Então, a palavra que a gente usa hoje para Deus, ela é, na verdade, o nome de Júpiter nas línguas proto-indo-europeias, porque Deus é o que protege os planetas menores, os menores, que é o globo terrestre. Outro nome para Júpiter é Diaus Piter. Piter significa pater, significa pai, significa Deus Pai. Então, essa oração que o cristianismo se apropriou e diz que é uma invenção cristã, não é bem uma invenção cristã. Pai nosso que estais no céu. Né? Essa oração ela é familiar para pessoas que cresceram em países cristãos. Pai nosso que estais no céu. É, na verdade, Deus Pater, Pai nosso. Deus Pai que está no céu. Porque Júpiter está no céu esfacelando meteoros e asteroides. Então, por isso que ele é tratado como sendo Deus. E no caso de Vênus, a Vênus rege o sacerdócio das religiões zoroastras e abraâmicas. O zoroastrismo ele é a mais antiga de todas, então o sacerdote zoroastro é o que se chama de mago, tipo reis magos, que são narrados dentro do Gospel de Mateus, no Novo Testamento. Esses reis magos, na verdade, não são bem astrólogos, eles são, na verdade, sacerdotes zoroastras. É esse o significado real da palavra mago, é quem segue o sacerdócio do zoroastrismo ou do Mazda Yasna. Então, o termo caiu um pouco em deturpação hoje em dia, que muitos ocultistas, os esotéricos, se autonomeiam magos. Mas, assim, o significado em persa de mago, de magi ou magi, significa aquele que segue o sacerdócio do Mazda Yasna, do zoroastrismo. Então, se você não segue o zoroastrismo, não tem por que você se auto-nomear mago. É um erro conceitual. E o zoroastrismo vai inspirar as outras religiões abraâmicas que vêm depois dele, como o judaísmo, o cristianismo e o islã. Então, a Vênus, ela também rege rabinos. A Vênus rege padres, pastores cristãos. A Vênus rege imãs, sufis, que são sacerdotes do Islã. Então, embora Vênus e Júpiter sejam dois sacerdotes, eles regem tipos diferentes de sacerdócio. O sacerdócio de Vênus acredita na ressurreição da alma. É por isso que o zoroastrismo e as religiões abraâmicas acreditam na ressurreição da alma e não em transmigração da alma, como as religiões dármicas. Então, o apogeu de brilho são dos planetas que regem sacerdotes, a caça sacerdotal. Então, são sacerdotes que fomentam as guerras. Muitas das guerras pelo mundo, no decurso da história da humanidade, elas aconteceram por causa de religião, muitas vezes, ou às vezes existem interesses financeiros ou territoriais por trás, mas os líderes religiosos, eles sempre dão um jeito de dar uma justificativa divina ou religiosa para a guerra. Tipo, o meu lado é o lado que está do lado de Deus, é abençoado por Deus, e o lado de lá é o lado amaldiçoado. O inimigo é sempre o amaldiçoado. Então, você pode reparar que
as guerras que aconteceram na história, elas têm sempre uma justificativa religiosa. Então isso tem uma base astrológica, porque de acordo com o Nasarga Kabbalah, narrado dentro do Surya Siddhanta, Vênus e Júpiter têm o mais alto brilho. Então eles tendem a ganhar a guerra. Mas se for Vênus e Júpiter fazendo Graha Yuddha, por esse critério Vênus ganha, porque ela ainda é mais brilhante do que Júpiter. Agora, depois de apresentar essas duas opiniões, agora eu vou falar a minha opinião. Como é que eu, Lucas, meço guerra entre planetas, Nasarga Kabbalah. Graha Yuddha. Estou com Nasarga Kabbalah na cabeça. Graha Yuddha. Através do Shad Bala. Através do Shad Bala é a maneira mais segura de você aferir qual é o planeta que vai ganhar a guerra e qual planeta que vai perder. Shad significa seis e Bala significa força. São os 6 conjuntos de força planetária. Então, o planeta que tiver a mais alta pontuação em Rupas ou Virupas através do Shad Bala é o que, na minha opinião, é o planeta que vai ganhar a guerra. Então, quando eu vejo Graha Yuddha num horóscopo, a maneira, para mim, que é mais assim segura, definitiva e objetiva de aferir é através do Shad Bala. Porque o Shad Bala leva em consideração vários critérios diferentes para saber se um planeta está forte, de uma maneira mais cirúrgica do que só atributos superficiais, como, por exemplo, se ocorre uma guerra planetária entre Mercúrio e Vênus, em Virgem. Então, um astrólogo novato, ele diria assim, Vênus perde a guerra, porque Vênus está debilitada em Virgem, Mercúrio está exaltado em Virgem, então a Vênus perde a guerra. Mas assim, você está analisando só por um critério, a força do planeta, que é o critério do signo, um exaltado e outro debilitado. Mas quando você monta o seu Shad Bala, você vai constatar que existem muitos mais critérios para aferir a força de um planeta. Então, às vezes, a Vênus está debilitada no horóscopo natal, mas quando se monta o Shad Bala, ela ganha uma alta pontuação em Rupas ou Virupas. Às vezes ela pode ganhar uma pontuação mais alta do que um planeta exaltado. Mas um planeta exaltado não significa que ele está completamente forte no Shad Bala. Então, como é que você faz para fazer isso? Você vai montar o Shad Bala, e se você não sabe fazer isso, eu tenho um tutorial que ensina você a calcular isso. Então, assim, se você tem Graha Yuddha, eu aconselho muito fortemente você calcular o seu Shad Bala. Mesmo que você não tenha, qualquer pessoa que está estudando astrologia hindu, ela precisa calcular o Shad Bala dela, para saber a real força dos planetas. Então, se você não sabe fazer isso ainda e quer fazer, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai direcionar você para um vídeo que tem escrito na capa os 6 conjuntos de força planetária, o Shad Bala. Você clica nesse link que ele vai cair diretamente no meu tutorial, em que eu ensino passo a passo, através do programa de Jagannatha Hora, como você calcular o seu Shad Bala. Então, uma vez que você fizer esse tutorial, aí você volta aqui para que nós possamos dar continuidade à aula. Então, como eu dizia, você montou lá o seu Shad Bala, aí você viu a pontuação em Rupas ou Virupas de cada um dos astros. Aí, se você tiver Graha Yuddha, o astro que tiver o Shad Bala em Rupas, a pontuação mais alta, ele vai ganhar a guerra. Então você identifica qual é a pontuação do primeiro planeta dentro da guerra, você identifica a pontuação do segundo planeta que está na guerra, você vai aferir a diferença de pontuação entre os dois. Qual é a diferença de pontuação entre os dois? Então, o planeta que perder a guerra, ele vai perder aquela pontuação da diferença entre os dois. Então, a diferença de força entre os dois, o planeta que perder vai ser subtraído daquela diferença da pontuação do planeta que perdeu. É basicamente isso.
E, por lógica, você vai pegar a diferença de pontuação entre os dois planetas em guerra, e o planeta que ganhar a guerra, você vai somar aquela diferença na pontuação do planeta que ganhou. Você não precisa fazer isso manualmente, porque o software calcula isso automaticamente. Eu só estou explicando aqui para você entender como é a matemática das coisas. Então, na minha opinião, o chá do bala, ele é a maneira mais, assim, segura e objetiva de você aferir a força de um planeta, se ele vai ganhar a guerra. E quando se fala de guerra entre planetas, existe um yoga que ele é derivado de guerra entre planetas. Esse yoga, na verdade, existem várias combinações possíveis dele, mas uma que eu gosto muito é envolvendo guerra planetária, que se chama Pravradya Yoga ou Samnyasa Yoga. Então, quando você tem mais a partir de 4 planetas em diante fazendo guerra planetária, sobretudo no mesmo signo, você tem Pravradya Yoga ou Sannyasa Yoga. Pravradya significa ermitão. É a mesma coisa que Sannyasa. Significa ermitão, significa um monge meditante, uma pessoa que vive uma vida asceta, que renuncia o mundo material. Uma pessoa que renuncia o casamento, que renuncia o sexo, que é completamente vegetariana, que é uma pessoa avessa a guerras e conflitos, que vive de uma maneira mais assim profunda a não violência, a ahimsa, que é pregado dentro das religiões dhármicas, sobretudo no jainismo e no budismo, mais ainda. Então, um sannyasa é uma pessoa que, às vezes, ela até se ausenta, ela se distancia da sociedade, vai morar normalmente num monastério, num mosteiro, e vai viver uma vida santa. Vai, assim, ter uma prática de jejum, de orações, de estudo de textos sagrados, e que vive para caridade, para o trabalho voluntariado. Pode ser até mesmo uma pessoa que ensina de uma maneira filantrópica. Filantropia é uma palavra muito pontual para descrever a ocupação de um sannyasa. Então, como é que funciona isso na prática? Vamos supor que a pessoa tenha Júpiter aqui e o Mercúrio aqui também, em Libra. A pessoa tem Saturno a 1 grau de Libra, Júpiter a 20 graus de Libra e Mercúrio a 21 graus de Libra. Então, esse é um caso ainda mais intenso de Graha Yuddha, porque nós temos 4 Taragrahas, embora Pravradya ou Sannyasa Yoga não esteja restrito só a Taragrahas. Pode ser também luminares e grahas de maneira geral. Mas aqui nós temos duas guerras entre planetas. Júpiter e Mercúrio estão ocupando basicamente o mesmo grau, e Vênus e Saturno. Então, esse é um caso em que a pessoa vai ter um enorme conflito interno, a ponto de ela renunciar o mundo material. Então, pelo fato de que Taragrahas regem 2 signos e 2 casas, então, nesse caso aqui, vão ser 8 casas. Porque cada signo aqui vai reger 2 casas, então são um total de 8 casas fazendo confluência no signo de Libra. E dependendo do ascendente dessa pessoa, vai ocorrer um foco muito intenso em determinada área da vida daquela pessoa. Principalmente se for em casas triconas ou kendras, angulares ou trinas. Isso é dito de favorecer a vida de um sannyasa. Então, a pessoa vai ter muitas contradições internas e externas,
os assuntos eles estão disputando muito espaço na vida da pessoa e ela não consegue decidir para o que ela dá mais atenção, para o que ela dá mais enfoque. Então isso gera muita agonia, isso gera muito sofrimento, muito drama. Então a pessoa que tem isso aqui, ela vai chegar um momento e falar assim, eu não quero mais sofrer por causa desses conflitos. Então ela renuncia aos conflitos e vai viver a vida como um sannyasi. É basicamente isso que ocorre. É muito comum em mapas de sannyasis famosos, como por exemplo Siddhartha Gautama, que vai ser conhecido depois como Buda, o fundador do budismo. De acordo com o livro de B.V. Raman, um dos livros de B.V. Raman, o astrólogo B.V. Raman diz que o Siddhartha tinha Pravradya ou Sannyasa Yoga dentro do horóscopo dele. Então isso é muito comum. Agora, não significa necessariamente se a pessoa vai ter sucesso, porque dependendo do ascendente pode cair numa casa do Sthana, numa casa de sofrimento. Isso trazer, a vida de sannyasa pode trazer ainda mais assim polêmicas e conturbações na vida da pessoa. Eu vou fazer um vídeo específico sobre Pravradya ou Sannyasa Yoga para explicar de uma maneira mais aprofundada como é que isso ocorre. Tá certo? Então, quando se fala sobre quem vai vencer a guerra, o Surya Siddhanta comenta que é o astro que tem o mais brilho, o maior brilho. E isso faz muito sentido porque Vênus é conhecida na astrologia hindu como sendo Shukracharya ou Shukra, que é conhecida como sêmen. Shukra significa sêmen. E vale a pena recobrar a história de Shukra na visão hindu, porque Shukra é filho de Maharishi Bhrigu. E Bhrigu, ele tinha uma peculiaridade entre os santos da Índia, porque ele adorava ao Senhor Shiva de maneira monoteísta. E o Senhor Shiva ensinou a arte de ressurreição, ou Sandivani Mantra, para Maharishi Bhrigu. E esse mantra fazia com que qualquer coisa que havia morrido, qualquer ser que havia morrido, pudesse retornar à vida. É uma arte de ressurreição. Então, o Bhrigu passou essa arte para Shukra. E Shukra passou essa arte para os Daityas e os Asuras. E Shukra é o guru, o mentor espiritual dos Daityas e dos Asuras. Os Daityas são especificamente os persas. São os filhos de Diti com Maharishi Kashyapa. São a tribo que vai dar origem aos persas, aos povos que habitam atualmente no Irã e também em algumas partes do Paquistão, do Afeganistão, do Tajiquistão, que falam dialetos persas diferentes. Na Índia são conhecidos como Parsi ou Farsi. Então, no sentido védico, quando se fala sobre Daityas, é especificamente os Farsi ou os Parsis. E o mais proeminente dos Daityas é o Zaratustra. O Zaratustra é conhecido na língua portuguesa, assim como nas línguas europeias de maneira geral, como Zoroastro, por causa da tradução grega, como ele era conhecido na Grécia como Zoroastro. E o Zaratustra é o fundador do Mazda Yasna, que é conhecido em português como Zoroastrismo, essa religião que nasceu no Irã. O Zaratustra nasceu numa região da Pérsia chamada Khorasan. E ele foi o fundador da primeira religião monoteísta, que tem como livro sagrado sendo o Avesta. Então, o Zaratustra é dito de ser o autor dos primeiros Gathas, dos primeiros volumes do Avesta. Avesta é escrito na língua avéstica, para se diferenciar da língua védica. E os Asuras ou os Daityas, eles são os Zoroastras. Então, os Daityas e os Asuras, eles são os inimigos ou os arquirrivais dos Suras ou dos Adityas ou simplesmente dos hindus. E então a Índia e a Pérsia, elas são historicamente rivais. Até mesmo a bandeira
das duas nações, a bandeira do Irã e a bandeira da Índia, elas se parecem muito, assim, tem mais ou menos as mesmas cores, os mesmos desenhos. Então rivalizam historicamente. E então o zoroastrismo vai fundar esse conceito de um deus bom e um deus mau. O deus bom vai chamar de Ahura Mazda e o deus mau de Angrimanyu, ou também chamado no médio persa de Ahriman. Então, Ahura Mazda é um outro nome para Vênus na língua persa, porque entre os hindus, um outro nome de Vênus é Asura Guru, é o guru dos Asuras. Asura, em persa, você troca qualquer palavra em sânscrito, qualquer palavra em sânscrito que tenha o S, você troca o S pelo H. Então, Asura em persa é Ahura. Então, Ahura Mazda é como se fosse o senhor dos Asuras. O Asura Supremo é o nome de Vênus na língua persa. E o arquirrival de Ahura Mazda é Angrimanyu. E Angrimanyu é um cognato para Maharishi Angira, que é o pai de Brahaspati. E Brahaspati é o planeta Júpiter. Então Júpiter ele é o guru dos hindus, dos devas hindus. E então é o zoroastrismo que funda a ideia de um deus bom contra uma entidade satânica ou contra Satanás. Então assim, não foi o judaísmo, nem o cristianismo, nem o islã que fundou a ideia de Satã ou Satanás. Foi o zoroastrismo, o Mazda Yasna. O Mazda Yasna é bem mais antigo do que essas religiões abraâmicas. E é um conceito de dualidade, é uma visão dualística, dicotômica de mundo. Então, o verdadeiro Satã, então, é Júpiter, porque o nome de Satã em persa é Ahriman, e Ahriman é o nome de Júpiter em persa. Então, o verdadeiro Satã, o Satanás, é o planeta Júpiter. E a Vênus, ela é conhecida nas línguas romanas como sendo Lúcifer. Então, Lúcifer não é bem o nome do diabo, ele é, na verdade, o nome romano ou latinizado do planeta Vênus, que significa, Lúcifer significa portadora da luz, estrela da manhã, estrela vespertina, estrela d'alva, estrela de Belém. É o nome latino de Vênus, que é Shukracharya. Então o Satã, ou Satanás, não é bem o nome do mal, do conceito de mal, mas sim do arquirrival dos Zoroastras, que é Ahriman, que é Brahaspati. Então o verdadeiro Satã é, na verdade, Júpiter, e Lúcifer é Vênus. Satã é Júpiter, Lúcifer é Vênus. Não são o nome do mal, de forças malignas. São nomes de planetas no céu que atuam na nossa vida. Então, o Império Aquemênida, ele vai ser o primeiro grande império do mundo antigo. O Império Aquemênida, ele nasce na Pérsia, e o Ciro se torna o primeiro grande imperador aquemênida. Mas por que os persas eles se tornam muito poderosos? Por causa de Shukra, por causa de Ahura Mazda. Porque Ahura Mazda ensinou o Sandivani Mantra, a arte de ressurreição. Então, sempre quando acontecia uma guerra envolvendo a Pérsia, sempre quando um persa morria, ia outro persa, ia lá e entoava o Sandivani Mantra, e aquele persa voltava à vida. Então, nas guerras, nenhum persa estava mais morrendo. Então, eles se expandiram até virar o Império Aquemênida. Então, para contrapor o avanço da Pérsia na Índia, os hindus resolveram fazer o batimento do Oceano de Leite para produzir o néctar da imortalidade, o Amrita, para se tornarem imortais, para conseguir conter o avanço da Pérsia que detinha o Sandivani Mantra. Agora, pelo lado ocidental, havia o Oriente Médio próximo, a cidade de Babel,
E na época do Império Aquemênida, a cidade de Babel, ela era a capital do Império da Babilônia. E os hebreus, que eram depois chamar os judeus, eles estavam cativos dentro da Babilônia na condição de escravos. Mas assim, antes disso, os hebreus, eles haviam conquistado aquela região de Israel e construído os seus templos, como o Templo de Salomão. E nessa época eles ainda eram politeístas, como a maioria dos povos do mundo antigo. Acreditavam em vários deuses. Então ocorre o Império da Assíria, eles destroem o reino de Israel e levam os hebreus como escravos para a Síria. Aí depois ocorre o surgimento do Império da Babilônia, que destrói a Síria, mas mantém os judeus cativos dentro da Babilônia. Aí vem o Império Aquemênida e destrói a Babilônia e liberta os judeus da condição de escravos. Então, quando os judeus são libertos da condição de escravos, eles se sentem muita gratidão pelos zoroastras. E eles ficam abertos a entender por que tantas coisas ruins aconteceram com eles. Então, os zoroastras, eles vão dizer o seguinte, olha, que vocês são politeístas, vocês fazem idolatria, então isso é a causa da maioria do sofrimento de vocês durante todos esses séculos. Então, não existem todos esses deuses, existe apenas um só Deus, que é a Ahura Mazda, e o arquirrival, que é Satã ou Ahriman. Essa rivalidade aqui. E que um Messias vindo de uma Virgem Imaculada vai expiar os males da humanidade. Vai causar uma batalha contra Ahriman, contra Satã, e o Satã vai perder, e nesse momento vai acontecer um apocalipse em que todas as pessoas que viveram uma vida boa vão ter a sua alma ressuscitada e vão viver no paraíso. Até mesmo as pessoas que não viveram uma vida boa também vão purgar no inferno, mas ao momento vão ter a alma ressuscitada para o paraíso. É isso que os zoroastras acreditavam. Então, o zoroastrismo apresenta essa cosmologia para os judeus, e os judeus aceitam essa cosmologia porque eles se sentiram muita gratidão. E acreditavam que o Ciro, o imperador Aquemênida, ele era o Messias, porque ele expiou o sofrimento do povo judeu. Então, é nessa época que os judeus, de fato, escrevem a Torá, que seria depois conhecido como o Velho Testamento, o Antigo Testamento da Bíblia. Então, a Bíblia ela é escrita muito tempo depois daqueles fatos narrados no Velho Testamento, e a Bíblia é escrita pela inspiração cosmológica do zoroastrismo. Então, os judeus são como se fossem filhos dos zoroastras, ideologicamente falando. E depois o cristianismo ele nasce de dentro do judaísmo. Então, ele vai reaproveitar a cosmologia zoroastra também, e depois vai ser o Islã, na Idade Média, que vai nascer derivado do cristianismo, que vai reaproveitar a cosmologia do zoroastrismo. Então, em miúdos, o judaísmo é como se fosse filho do zoroastrismo, o cristianismo é como se fosse neto do zoroastrismo, e o Islã é como se fosse um bisneto do zoroastrismo. Então, muitas pessoas que seguem religiões abraâmicas, elas não sabem dessa história, porque elas nunca ouviram falar do zoroastrismo, elas nunca ouviram falar de Zaratustra, elas nunca ouviram falar no Avesta. Porque quando ocorreu o nascimento do Islã, aí já no século VII ocorre uma jihad no Irã, uma guerra santa, em que os árabes califas eles invadem, ocupam a Pérsia e destroem todos os templos do fogo, o templo dos zoroastras, as bibliotecas, e até mesmo proíbem a escrita em persa. Eles impõem o Islã. E os poucos zoroastras que resistiram à imposição do Islã na Pérsia, eles fogem para as montanhas, mas muitos deles vão fugir para a Índia, que são hoje chamados Parsi ou Farsis. Então, o zoroastrismo hoje ele não tem nenhuma fração da quantidade de adeptos que ele teve no mundo antigo, principalmente na época do Império Aquemênida. E então, no hinduísmo, acredita-se que a gente está em fins de Kali Yuga. Kali Yuga é a época do ferro, conhecida no grego como a época do ferro, a era do ferro. E é a era em que a humanidade perde 75% da consciência, fica só
um 25% de consciência. É como se fosse uma idade das trevas cósmica. Então vai ser durante Kali Yuga que todas as religiões consideradas do sacerdócio de Shukra ou de Vênus vão tomar o mundo. Kali Maharaj é de ser o regente de Kali Yuga. Kali Maharaj é um Ashura. É um Asura. Então é por isso que as religiões abraâmicas, sobretudo o cristianismo e o Islã, elas são as religiões mais populares do mundo, mas elas não são populares simplesmente porque as pessoas aceitaram. Elas foram impostas através de guerras sanguinolentas, né? O Islã, por exemplo, matou 280 milhões de pessoas no mundo, desde o nascimento do Islã, fundado por Mohammed lá no século VII. O cristianismo matou um número próximo disso, assim, matou basicamente todas as pessoas que discordaram da religião cristã, principalmente quando ela foi imposta na Europa. Então, assim, os cristãos mataram todos os socráticos, as universidades socráticas, eles destruíram. Mataram também os platônicos, toda a Universidade de Platão foi interrompida. Mataram todos os helenísticos, principalmente na época em que o imperador Teodócio era o imperador do Império Romano. O Teodócio ele foi o primeiro imperador que passou leis que criminalizavam a diversidade religiosa. O Teodócio foi que criou leis que impôs o cristianismo como a religião única dentro do território do Império Romano. Então, assim, não era somente crime você ser politeísta. Era crime também você evadir a religião, que é o que se chama de crime de apostasia. Então é o Teodócio e os imperadores que vieram depois dele que inauguraram esse conceito de apostasia cristã. Então, assim, a pessoa que era politeísta, ela se convertesse ao cristianismo, ela poderia em algum momento querer sair da religião e voltar para sua religião politeísta. Então, isso é visto como uma apostasia. Os cristãos, eles também destruíram todos os templos druidas, que é a religião dos celtas, principalmente daquela região da Gália, da Península Ibérica e das Ilhas Britânicas. No caso da Escandinávia e da Germânia, o processo de cristianização lá foi mais tardio. Ele aconteceu muitos séculos depois, através de um norueguês chamado Hakon, que foi um rei cristão que ele impôs, ele fez uma guerra santa na Escandinávia e na Germânia, em que a religião nativa da Germânia e da Escandinávia é o que se chama de Asatror-Hidenismo. Então, o Hakon, ele destruiu os templos da Hidens, dessa região, e matou todas as pessoas que não quiseram se converter. Na época da colonização da Índia, através a ocupação e invasão da Índia através do Império Britânico, os missionários cristãos, eles tentaram destruir o hinduísmo, os templos hindus, construir igrejas em cima, fizeram o maior massacre na Índia. Então, assim, essa é uma característica das religiões ditas abraâmicas ou zoroastras ou assúricas. Elas são religiões altamente violentas. Isso não é uma questão de crendice, isso é uma questão histórica. E dentro do Gospel de Mateus, o próprio Jesus diz no Gospel de Mateus que é para jogar na fogueira pessoas que não concordarem com o cristianismo. Principalmente politeístas. Astrólogos também foram muito perseguidos durante a imposição do cristianismo na Europa, porque o Jesus viu os astrólogos como politeístas, como pessoas ilícitas, que precisavam de conversão. Então, o Jesus prega no Gospel de Mateus claramente para arremessar na fogueira, no fogo, quem se negar a se converter, aceitá-lo como sendo o Deus na Terra. Então, assim, a mentalidade de violência do cristianismo, ela nasce de dentro da mentalidade do próprio Jesus. Não existe isso de movimento religioso cristão que é violento. Não. O Jesus, ele prega claramente dentro do gospel, sobretudo o gospel de Mateus, a matança de quem não se converter ao cristianismo, através da fogueira ou através da espada. Então, a origem de toda essa violência que ocorreu para esses milhares de mortes, esses holocaustos que ocorreram na história do cristianismo, eles são fundamentados na palavra do Evangelho.
Então, as religiões, não precisa nem comentar muito a fundo do Islã, né? O Islã é uma religião altamente bélica, mas assim, o que eu estou tentando dizer é que por que o Surya Siddhanta comenta que Vênus sempre vence a guerra? Porque Vênus detém a arte do Sanjivani Mantra, de ressurreição, e Vênus rege os signos de Touro e Libra, que ocupam a casa 2 e a casa 7. E a casa 2 e a casa 7 são classificadas como casas matadoras, ou casas marcas, que têm o poder de matar. Então Vênus é considerado um planeta matador, um planeta marca. Então é por isso que as religiões abraâmicas, sobretudo o cristianismo e o islã, elas são religiões que têm um histórico altamente violento. As duas religiões mataram mais pessoas do que a quantidade de mortos na Segunda Guerra Mundial, porque elas estão fazendo Guerra Santa há muito mais tempo. E a própria Igreja Católica, através da figura do Papa Pio XII, apoiou a ascensão do nazismo e do fascismo, por uma questão assim de identificação com inimigos. Os inimigos do nazismo, no caso judeus, homossexuais, politeístas, ciganos, eles eram os mesmos inimigos históricos da Igreja Católica, como judeus, homossexuais, ciganos, politeístas. Então houve uma união por interesses políticos ali. Então a história das religiões abraâmicas é uma história banhada de sangue e de violência e de intolerância, por causa do sacerdócio de Vênus, porque Vênus é um planeta matador, tá certo? Então é por isso que no Surya Siddhanta, quando Vênus está envolvida em Graha Yuddha, ela é dita de ganhar a guerra. Mas eu sou da opinião de que você precisa checar o Shad Bala dos planetas que estão envolvidos em guerra, tá certo? Então com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!